Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Ensino de Educação do Estado do Acre, com ensino religioso no 8º ano. E a aula de hoje, líderes religiosos de destaque e suas contribuições à sociedade. A gente vai falar de líderes religiosos que se destacam. Num certo sentido, todo líder religioso tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. A gente, às vezes, fica chateado quando a gente vê líderes de diferentes religiões dando mau exemplo, né? Aliás, o mau exemplo pode ser dado não só por líderes de religiões. Eu acho que a gente fica chateado quando vê mau exemplo em qualquer tipo de pessoa, principalmente se ela aparece na mídia e principalmente se fala uma coisa e pratica outra. Então nós queremos ver aqui, por isso que no ensino religioso tem no currículo a maneira de você compreender a liderança religiosa. E o líder religioso deve também ser uma pessoa preparada para que ele não se envolva. Às vezes o líder se envolve, ele faz declarações, ou ele se envolve em setores da vida pública, entendeu? E mistura a feição religiosa pessoal dele ou a feição da religião específica dele com o que é público, com o que é o Estado é laico. O que significa isso? Ele acolhe todas as religiões. Então não pode haver uma liderança religiosa, digamos, que queira priorizar a sua própria religião ou queira passar os padrões religiosos da sua religião para todos. Então tem que haver uma certa inteligência, uma certa sabedoria. Por isso existe essa aula em que a gente vai falar do líder religioso que é um líder de destaque. A gente vai ver aqui personalidades que se projetam, não deixam de ser importantes dentro da sua própria religião, mas se projetaram para fora dela e foram aclamados como pessoas de destaque, ok? A contribuição deles à sociedade. Nesse slide aí você está vendo religiões diferentes ali, né? No Vaticano tem ali uma imagem do Santo Daime aqui no Rio Branco, Acre, imagem de religiões de matriz africana, tem uma imagem ali de religiões orientais. É muito importante a gente pesquisar sobre religiões orientais. Tem uma página no site da Nova Escola que você pode pesquisar, que ela fala sobre shintoísmo, taoísmo, confucionismo, religiões lá da China, daqueles países do Oriente que a gente conhece menos e deve conhecer mais, não é? Estão aí alguns líderes, vou mencionar aqui alguns líderes que já até faleceram, mas a influência positiva deles existe até hoje, ok? Mestre Irineu Serra, do Santo Daime, que é um líder de religiões que surgiram aqui no Acre. Ele fundou a doutrina espiritual do Santo Daime e destacou-se como o primeiro líder dos seguidores dessa tradição. Ele nasceu ainda no século XIX, 1890, e faleceu em 1971, ok? Olha, um outro líder de Luther King, Martin Luther King, que era um pastor evangélico dos Estados Unidos. Ele foi importante, ele foi líder do movimento dos direitos civis. O movimento negro nos Estados Unidos e no mundo todo teve uma projeção muito importante a partir do exemplo de Martin Luther King, ok? Destacou-se na luta contra o racismo, projetando-se em todo o mundo. Martin Luther King e um outro líder já de um tempo atrás, passado, de uma geração anterior a de Martin Luther King, é Mahatma Gandhi. Ele foi um líder da Índia e ele é conhecido por ter promovido uma revolução sem armas, não é? A Índia era uma colônia da Inglaterra e a partir do movimento liderado por Gandhi, com o passar do tempo, é muito interessante essa história, há um filme sobre Gandhi, não é? E você pode ler sobre como foi a luta daquele povo para se tornar independente da Inglaterra. Lutou pela independência da Índia, visando uma nação plural em termos religiosos. Tornou-se um exemplo mundial de luta por métodos não violentos. Olha que coisa interessante, né? A violência é uma coisa tão escrachada hoje, tão flagrante hoje em todos os sentidos, até por meio da internet, não é? Ele foi... as nações que surgiram, inclusive ainda hoje há, dentro da Índia, entre ela e o Paquistão, uma rivalidade, porque pessoas, mesmo tendo esses dois povos, Mahatma Gandhi como líderes,
mantiveram uma rivalidade, entendeu? Como é difícil a natureza humana nessa questão, né? O ensino religioso é uma disciplina que está posta exatamente para trabalhar essa aproximação, trabalhar e procurar desfazer a intolerância religiosa, o preconceito de todo tipo, o religioso, mas também outros tipos de discriminação e preconceito que existem na sociedade, ok? Agora a gente vai falar de líderes que estão em atividade, não é? Olha, um outro líder de uma outra luta de independência, essa mais recente do que a luta da Índia, que é o Dalai Lama. Ele é um guru budista. Nós vimos um líder da religião do Santo Daime, um pastor evangélico, e um líder da religião hindu, lá na Índia. Agora estamos vendo um líder de uma religião oriental, do budismo. Esse líder budista está no exílio. A China invadiu o Tibete e ele teve que fugir para não ser preso. Então o regime da China tomou o Tibete para si e o líder Dalai Lama teve que se exilar. Então ele está no exílio, ele é líder no Tibete, é reconhecido em todo o mundo por do mesmo modo que Gandhi, pela sua sabedoria e pela sua luta, sim, pela independência do seu povo, mas não de um modo violento, né? Então Dalai Lama, esse líder, é um líder budista. E o Papa Francisco, não é? É o primeiro Papa de origem latino-americana, não é? É uma raridade, né? Ele é o primeiro Papa latino-americano, destaca-se por sua postura pacifista. Ele também é pacifista, ele também é conciliador, ele é acolhedor. A Igreja Católica, por meio da liderança dele, tem se demonstrado uma igreja plural, uma igreja que valoriza a variedade religiosa, valoriza a convivência das religiões, ok? Então esse é um líder católico. E agora nós vamos ver o Pai Márcio de Jagum. É um líder de religião de matriz africana, ok? Candomblessista. O Pai Jagum, ele destaca-se por publicar livros sobre a religião do candomblé. Uma das características das religiões de matriz africana, elas são de tradição oral, então há pouco material escrito. Havia, né? Porque o Pai Márcio de Jagum tem publicado livros, além de serem livros que explicam o candomblé, são livros que promovem a tolerância religiosa, a cultura de paz entre as religiões. Então ele publicou livros sobre a religião dele, profundo conhecedor da língua Yorubá. É um dialeto africano, baseado no qual o candomblé realiza os seus ritos. Então ele é profundo conhecedor dessa língua e é um líder do diálogo interreligioso na luta contra o preconceito. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu estou no Acre há mais de 20 anos, morei no Rio de Janeiro. Numa dessas viagens eu o conheci pessoalmente e pude falar a ele que os vídeos e as entrevistas dele a gente usava na nossa formação de ensino religioso e ainda usa, para a gente poder compreender o avanço dele na questão da luta contra o preconceito religioso, contra a intolerância religiosa, ok? Identificando líderes que se destacam. Agora, nesse slide, a gente quer, num certo sentido, formar no aluno uma postura crítica, não é? Nós não somos perfeitos, todos nós temos os nossos defeitos, então nós temos que estar constantemente verificando se a nossa postura ou se a postura de um líder religioso, às vezes até um líder da nossa própria religião, ok? Não quer dizer que você tem uma religião e você vai ficar de olho nos líderes das outras religiões para ver os defeitos deles. Não é, a ideia não é essa, né? A ideia é nós termos uma postura de amadurecimento, não é? Para que a gente possa até ajudar o nosso líder. Eu costumo dizer assim, quando eu convivo com pessoas de outra religião, olha, a religião eu critico muito a minha, a sua eu deixo para você criticar. Então a minha eu conheço bem, critico bem a minha, e é necessário crítica, porque a gente tem que se aperfeiçoar sempre, né? Então, como é um líder religioso que se destaca? Ele preserva a sua identidade religiosa, mas não considera a própria religião superior às outras. Mantém uma postura de diálogo e respeito. Uma primeira característica de um líder religioso de destaque é essa. A sua religião é importante? A beça. Mas ele não considera a sua religião mais importante do que a do outro. Ele mantém uma postura de diálogo
e respeito. Ele apresenta uma postura ética permanente. Ora, é problemático um líder religioso que não tenha ética, que tenha um comportamento errado, né? Um comportamento desonesto, um vocabulário ofensivo. Né? Ele defende os direitos humanos, defende o respeito ao outro, independentemente de raça, sexo e religião. Então, como líder religioso, ninguém pode ofender o outro em nenhum sentido, ok? Destacam-se por sua humildade pessoal. Nenhum líder religioso deve usar a sua postura, a sua posição, ainda mais se ele se destaca, usar a sua posição para a sua vaidade pessoal. Vai ser uma armadilha em termos de personalidade para ele, né? Não deve buscar orgulho, aprovação para si mesmo. Concentre-se na sua vocação, cumpra o seu papel. Esses líderes de destaque aí que a gente falou, eles se destacam porque cumprem o seu papel na sua religião e têm uma postura ética irrepreensível. Ok? Não se tornam líderes por demagogia ou por marketing individual, mas o seu reconhecimento decorre das ações e de uma aprovação coletiva. Então essa pessoa ele não é um demagogo, um mentiroso, entendeu? Ele procura enganar os incautos, os ignorantes, ele faz um marketing pessoal. Olha, isso não é líder confiável. Ok? Ele se torna um modelo pessoal para todas as religiões. Isso aí. Aquele pastor lá evangélico, Martin Luther King, ele foi um modelo para todas as outras religiões, ok? Lá o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele foi um modelo para todas as religiões. Então torna-se um modelo pessoal para as outras religiões, para a sua e para as outras, sem que seja necessário abrir mão daquela sua própria religião. Ele não abre mão da sua, mas se torna um modelo dentro da sua e um modelo para todas as outras, né? A sua experiência religiosa contribui positivamente na vida social, motiva comportamentos coletivos e exerce influência no dia a dia. Muito interessante isso, né? Às vezes você pode ter até, assim, puxa, que religião, eu não conheço direito. Aí você encontra um líder daquela religião que se destaca. Olha, você fala, puxa vida, então ele é dessa religião, e aí você fica admirado. De repente você passa até a enxergar a religião de modo diferente por causa da experiência daquele líder, da projeção, do exemplo bom, positivo que ele dá. É muito interessante isso. É muito fácil criticar a religião, não é? É muito fácil criticar quem não tem religião nenhuma, e tem gente que não tem religião nenhuma e quer criticar todas. São duas posturas erradas. Mas, de repente, você encontra um líder de uma religião que tem uma postura dessas, você, caramba, agora eu estou entendendo. Que coisa fantástica. É por isso que é importante, a gente diz ali, no ponto 6, né, que a experiência daquele líder contribui positivamente na vida social e motiva comportamentos coletivos positivos que vão continuar exercendo influência permanente, ok? Não se tornam líderes fundamentalistas. O que é fundamentalista? É qualquer postura que acha que a sua posição é melhor do que a outra e o outro tem que adotar. Se o outro não adotar, você cancela ele do teu relacionamento. Tem gente que faz isso com a religião, tem gente que faz isso com política. Hoje a gente está vivendo um tempo assim, né? Ou você é isso ou aquilo. São dois radicalismos extremos que acabam cometendo os mesmos erros. Em religião acontece isso também. Um líder fundamentalista, ele acha que a sua religião é maior e melhor do que a do outro. Então, o líder de destaque, ele não se torna fundamentalista, tentando de modo distorcido promover a sua religião e não respeitando as outras. Ele respeita todas as religiões de igual maneira. Então, essas são as características de um líder religioso que se destaca. Então você deve enxergar isso independente de religião, de que religião ele pertença, essa postura, ok? Não esqueça de procurar a aula na plataforma Eduque. Foi um prazer, até a próxima.